Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a outro Falando de Tudo com vocês. Estão todos bem, todas bem, todos bem? É um Falando de Tudo no passado e no futuro. Número 025. Eu recomecei a contagem, eu estava em 22, aí eu gravei 2 vídeos no Natal e no Ano Novo, não coloquei número, 23 mais 24, e hoje seria o 25, e gravando no dia 1º de janeiro de 2024, 7h20 da manhã, do dia 1º deste ano. E por isso vou chamar ele de Falando de Tudo no passado e no futuro, agora no presente. É muito interessante porque a gente acha que sabe muito da história, né? E sabe realmente da nossa história, pelo menos. Mas, e olha lá, eu vou tentar demonstrar que a gente não sabe muito, não. Imagina, tem alguns que não sabem nada da história do mundo. Eu acordei cedo de manhã, 5 horas da manhã. Ontem eu fui dormir cedo, eu dormi um pouco, voltei a ficar acordado. Lá pelas 11 da noite, eu coloquei um programa sobre astronomia. E dormi, não vi fogos nenhum, espero que nem tenha havido fogos à meia-noite, mas às 5 da manhã eu estava acordado, me revirei na cama, pensei, vou levantar, 5 horas da manhã. Então agora 7h15, eu estava pensando assim, já se passou um monte da minha história, e agora eu estou entrando num outro trecho que eu já estou há um tempo assim, dizendo, esse já não vai ser mais meu mundo, não vou sobreviver para ver ele acontecer como eu gostaria, mas demora bastante mesmo para as coisas acontecerem, as coisas que eu espero, né? Eu tenho uma visão, eu me considero assim um utopista, uma pessoa que vê um futuro bom pela frente. Eu não acho que o mundo está ficando pior, não. Mas, em primeiro lugar, nós deveríamos saber o que já nos aconteceu e o que já aconteceu no mundo. Eu fico envergonhadíssimo quando eu vejo que algumas pessoas não sabem e não querem saber. E também não querem saber o que vai ter no futuro, elas preferem imaginar. Já pensaram o quanto tem de imaginário nas nossas cabecinhas nessa questão, tanto de reler o passado, ou de saber o que houve no passado, como o de prever, o de esperar para o futuro. As ideologias, digamos assim, negacionistas são enormes na cabeça de muitos. Vocês não acham? Eu sei que muitas vezes eu imagino coisas como eu gostaria que tivessem acontecido no passado, ou que eu estou enganado realmente. E quantas outras eu imagino para o futuro, não tenho nenhum motivo sincero para achar que vai acontecer assim. Eu tento fazer essa autocrítica e essa crítica com a sociedade, tanto para o passado, saber o que houve realmente, quanto para o futuro, quanto para imaginar
para onde se dirige a humanidade. Eu digo, do passado até dá para saber. A gente pode buscar isso em documentos, registros. Poucas vezes não dá para inventar sempre sobre o passado. A gente pode até não ter certeza, mas não dá para inventar. No passado a gente tem como comprovar. O futuro a gente tem que ir pela expectativa do que a gente vê, em que direção anda indo. Certo? Eu estava vendo agora, eu coloquei na minha internet desde as 5 da manhã, que eu já tinha visto um pedaço ontem dos 2 programas. Os 2 são com o Pirula. Não conhecem o Pirula, precisam conhecer o site do Pirula, o YouTube do Pirula, as páginas do Pirula. Ele é um biologista paleontologista, quer dizer, ele procura como os animais se formaram e etc., incluindo nós seres humanos. Então, estou com essa gripezinha, eu acho que é mudança de temperatura. E eu ainda não tomei um café da manhã de verdade, estou tomando leite. Por enquanto. Não estou muito bem do estômago, mas é coisa simples. E, então, o Pirula, 2 programas. Com o Pirula e com o Sacani, Sérgio Sacani, que é um astrônomo. Na verdade, ele é geólogo, mas ele pesquisando geologia, porque ele trabalhou também como engenheiro de busca de petróleo para a Petrobras. Ele acabou estudando estruturas de outros planetas e se interessou pelo assunto, e hoje ele mais fala sobre astronomia, sobre o planeta Terra e sobre outros planetas, inclusive exoplanetas. Exoplanetas são planetas fora do sistema solar, né? Ele entende muito do assunto. Então os 2, o Pirula e o Sacani, o Sérgio Sacani, conheçam, tem site, eu postei hoje de manhã sobre eles, Sacani e Pirula. Falando sobre o passado, eu pensei nisso, e eles falaram também sobre o que o ser humano se considera e vai se tornar e quer se considerar, e os inúmeros as histórias correlatas que existem entre os seres humanos, os animais que já existiram, e daí a gente consegue um pouco imaginar como vai ser o futuro. Então, nessa data, novo ano, que desenha na nossa cabeça, então, essa questão da história, do segmento, de onde veio, para onde vai, deste caminho que nós fazemos como espécie e companheira de várias outras espécies, nesta linha do tempo que nossas espécies em nosso planeta, em nosso sistema solar, em nosso universo estão fazendo. Passado, futuro, o tempo, a passagem. Então, eu também dei uma piscada assim, e olha, o meu progresso, a minha corrida, a minha caminhada na história desde o meu passado. E em direção ao futuro, minhas filhas, meus netos, que eu só tenho 2,
o Elias, que tem 9 anos, e a Madalena, que agora fez 2 anos. Fez 2 anos antes de ontem. Dia 28, antes de anteontem. Então, deixa eu dizer uma coisa que eu já vi bastante, e sei que até já aconteceu comigo, embora eu tome meus cuidados, sei que eu também tomo, de não pensar uma história, um passado idealizado. Não era tudo bom no passado, não. Esses dias eu estava até conversando com uma menina sobre onde eu vinha, e eu disse para ela, e eu até acho bonitinha aquela cidade, me traz muitas lembranças boas dos meus pais, minha escola e tudo, mas eu nunca mais eu vou voltar para lá, porque lá também tem umas coisas. Talvez até nem tenha mais, umas coisas muito ruins. Machismo, racismo, atraso. Não necessariamente dos meus pais, não, era coisa do lugar mesmo. Foi uma cidade que sempre ela quis ficar dentro de um certo mundo, escravo das indústrias. Não, nem eram os meus pais, não. Não era, era a cidade, era a ideologia da cidade. Pequena, ignorante, atrasada e que queria ficar assim, na maioria das pessoas, claro. Conservadores em tudo, no pensamento, no comportamento. Tinha gente muito boa, mas a maioria da cidade era um bando de fofoqueiro, cheia de vícios, cheia de uns idiotas cheios de grana e que achavam que mandavam em todo mundo. Sei que tem muito lugar assim, mas a minha cidade era bem explicitamente assim. Tanto teve as coisas bonitas, é claro, mas teve esses lados aí, políticos, culturais, um horror. Não pretendo mais morar lá. E não adianta querer esconder isso. Não, mas era tudo tão lindo quando eu era jovem, criança. Será? Tinha coisas bonitas, mas e as outras? Então a gente olha de certa maneira filtrando o passado que a gente quer lembrar. Porque as pessoas, em média, não são nem muito, nem pouco boas e más. E às vezes elas são vítimas de um passado terrível, que era muito mais preconceituoso, atrasado, quadrado do que a gente quer lembrar. Era todo mundo tão honesto. Eu me lembro de muita coisa. E sobre o futuro, eu sou um cara otimista. Eu acho que, por exemplo, nós estamos num mundo muito tecnológico que apresenta perigos, é claro. Mas também temos possibilidades fantásticas com essa tecnologia, com essa ciência.
Não é verdade. Nós temos hoje a tecnologia como a nossa principal característica. Aí você queria dizer, mas nossa principal característica deveria ser a moral e a família. Nos tempos em que era assim, em que se dizia isso há 50, 100 anos atrás, tinha muito problema. As meninas, as mulheres eram tremendamente oprimidas. Pessoas de outra raça eram tremendamente desconsideradas. Havia muita pobreza e exploração de todo tipo de pessoa. A gente pode melhorar isso para o futuro. É assim que eu penso. Então, tento não me enganar olhando para trás e nem olhando para frente. Tento ser justo. E assim também quero olhar para esse novo ano. Sabendo que esse ano não esgota muita coisa, não. É só mais um ano. Claro que implica em muita coisa importante que a gente pode ou não fazer este ano. Mas não, a humanidade vai muito mais longe. Eu já passei da metade do que eu vou ocupar da história da humanidade. Mas ainda vou tentar continuar fazendo para que os meus filhos, meus netos, filhos dos outros, filhas das outras, netos e netas das outras, o futuro seja bom. Mas por isso não posso me enganar, nem olhando para trás, nem olhando para frente, nem ficando preso em ideologias, mas olhando para a verdade. Como o paleontólogo biólogo, como o geofísico e astrônomo. Astrônomo tem que olhar para os fatos. Isso não é fácil, não. Isso não é assim, eu imaginei como era. Não, dá uma olhada. Dá uma olhada nos programas de internet, com historiadores, com pesquisadores, com cientistas. Dá uma olhada nos seus íntimos também. E vamos levar isso adiante com positividade. E com positividade e amor. Não só positividade. Positividade, amor, ciência, honestidade. Bom, que falando de tudo, 25, olhando para o futuro e para o passado. Construindo uma história amorosa e honesta. Um beijão a todos vocês, todas e todos. Um bom 2004.